quando o cidadão ele tem necessariamente a renda. O outro tópico se chama o ônus administrativo. Se em torno do dia 15 de abril você pedir a um típico norte-americano sua opinião sobre o sistema tributário, provavelmente vai ouvir falar da dor de cabeça de preencher os formulários do imposto de renda. No mesmo caso do Brasil, por volta de final de abril, você tem tradicionalmente também que entregar a declaração de imposto de renda de pessoa física, sobretudo para aqueles que têm uma renda acima de um nível. Abaixo de X mil, você consequentemente está isento. Acima desse X, você tem que fazer esse imposto de renda, o que também gera esse custo, né, esse tal do ônus administrativo, porque o cidadão ele também tem que gastar tempo, ele tem que às vezes contratar advogados ou contadores especializados em tributos para poder fazer esses impostos. Então veja, o ônus administrativo de qualquer sistema tributário é parte da ineficiência por ele criada. Então veja, o ônus não inclui apenas o tempo gasto com o preenchimento de formulários no começo de abril, mas também o tempo usado durante o ano para guardar com segurança os registros fiscais necessários e os recursos que o governo usa para aplicar a legislação tributária. Muitos contribuintes, principalmente os que pagam alíquotas mais elevadas, contratam advogados tributaristas e contadores para ajudar a lidar com os impostos. Esses especialistas na complexa legislação tributária, isso estamos falando de Estados Unidos, preenchem os formulários para seus clientes e ajudam a organizar seus negócios de maneira a reduzir o montante devido em impostos. Esse comportamento é legal e chama-se fuga legal de impostos, que difere da evasão fiscal, que é ilegal. Ou seja, na verdade, o que está dizendo aqui é que todos nós usamos técnicas legais, comportamentos legais, vamos ter atitudes legais, ações legais, com o objetivo de tentar pagar o menor nível de imposto, o que não significa a evasão. Evasão significa uma ação ilegal de realmente dever um tributo e não pagar este tributo. Mas há também as técnicas em que você pode fazer uma determinada coisa ou outra e, consequentemente, você produzir uma fuga legal de impostos. Os críticos de nosso sistema tributário dizem que esses especialistas ajudam seus clientes a evitar impostos, abusando de algumas das detalhadas cláusulas do Código Tributário, por vezes chamadas de brechas, e isso também se aplica à legislação brasileira. Então você tem brechas que faz com que o agente econômico, por meio de advogados e de contadores, utilizem técnicas e estratégias tributárias para justamente pagar menos tributos. Às vezes, as brechas são erros do Congresso, decorrem de ambiguidades ou omissões da legislação. Mais frequentemente, ocorrem porque o Congresso decide dar tratamento especial a tipos específicos de comportamento. Por exemplo, o Código Tributário Federal dos Estados Unidos dá tratamento preferencial aos investidores em bônus municipais, porque o Congresso queria facilitar a tomada de empréstimo por parte dos governos estaduais e municipais. Em certa medida, essa provisão beneficia estados e municípios em certa medida, beneficia os contribuintes de alta renda. A maioria das brechas é bem conhecida no Congresso pelos responsáveis pelas políticas tributárias, mas o que pode parecer uma brecha para um contribuinte pode representar uma dedução justificável para outro. Os recursos destinados à aplicação da legislação tributária são um tipo de peso morto. O governo só arrecada o montante de impostos pagos. Por sua vez, um contribuinte perde não só esse montante, né? Ou seja, qual é o custo desse peso morto para um contribuinte? Então, eu perco o dinheiro que eu pago do tributo, mas também eu perco tempo e dinheiro gastos em documentação e cálculos, além de evitar os impostos. Então, esse é o chamado o ônus administrativo do sistema tributário, poderia ser reduzido com uma simplificação da legislação tributária, a qual, entretanto,
é politicamente difícil. Em todos os países, alterar o sistema tributário que está em funcionamento, do qual você tem claramente ganhadores e perdedores, e o problema são os ganhadores, é politicamente difícil, porque você mexe com uma série de interesses, inclusive os próprios interesses que estão dentro do Estado para o funcionamento da própria máquina pública. Então veja, muitas pessoas estão dispostas a simplificar o Código Tributário, eliminando as brechas que beneficiam outras pessoas, mas poucas estão dispostas a eliminar, portanto, as brechas que as favorecem. Então, consequentemente, a guerra de interesses em torno de qualquer sistema tributário é que você tem brechas que favorecem grupos, e esses grupos podem ser muito fortes e, consequentemente, eles não vão aceitar mudanças do sistema tributário do qual agora eles passem a ser os prejudicados. Então, essa regra do jogo tributário é uma regra que gera dificuldades em todos os países do mundo. O Brasil não é diferente, e aqui você tem uma série de agravantes por conta de uma classe, digamos assim, rica, que é muito beneficiada por um sistema tributário injusto, e, consequentemente, eles não vão ter claramente um interesse natural de que esse sistema tributário ele seja alterado. No fim das contas, a complexidade da legislação tributária resulta do processo político, à medida que diferentes contribuintes com seus próprios interesses fazem lobby em causa própria, que é o que nós falamos aqui